Peguem seus fones de ouvido e entrem na vibe comigo. O caráter dos indivíduos é formado nos anos iniciais e por seus hábitos diários. É o que os compele a repetir certas ações na vida e a cair em padrões negativos. Observe com atenção esses padrões e se lembre de que o ser humano nunca faz algo apenas uma vez. É inevitável que repita o seu comportamento. Uma pessoa de caráter forte é como ouro, rara, mas inestimável. Ela se adapta, aprende e se aprimora. Caráter é destino, diz Heráclito, um grande filósofo. A partir desse ponto, a partir do momento em que entendemos que o nosso caráter é o reflexo de nossas circunstâncias, do presente e principalmente do futuro, devemos olhar para essa virtude e encará-la com muita seriedade, pois como já foi dito na introdução do vídeo, uma pessoa de caráter forte é como ouro. Então, o ponto de partida para que você crie um caráter digno, com valores, que chame a atenção de muitos inclusive, você deve fazer uma análise sincera e crua de si mesmo, sem medo de encontrar falhas no seu modo de conviver e tratar as pessoas. Se esforce para ocultar o seu ego e baixar um pouco seu orgulho, para que você consiga encontrar seus possíveis pontos fracos e corrigi-los, pois sim, é totalmente possível. Tem uma frase bastante interessante que diz o seguinte: o homem só se torna melhor quando é forçado a ver como ele é. Dito isso, se autorresponsabilize para moldar um caráter de virtude e honra. Peça a opinião sincera de um colega, amigo, familiar, que seja, mas esteja disposto a receber e analisar outros pontos de vista. Isso ajuda demais e até nos faz sentir uma certa vergonha quando escutamos algo que não tínhamos consciência que fazíamos, e isso é mais uma ajuda para que possamos buscar evoluir. Como foi dito, o nosso caráter é criado a partir da nossa infância, a partir do momento em que tomamos conhecimento de como funcionam certas coisas, e a partir do momento em que estamos o tempo inteiro curiosos para aprender coisas. Infelizmente, quando somos crianças, nós não temos consciência e capacidade total de escolher quais tipos de pessoas iremos seguir e quais tipos devemos nos espelhar. Claro que nossos pais serão, entre todas as pessoas, os exemplos a serem seguidos. Porém, muitas vezes, nem mesmo nossos pais, que nos deram a vida, servirão para sempre como um exemplo a ser seguido. Até certo ponto, eles sempre nos mostrarão e ensinarão o que é certo e errado. Porém, ao longo do tempo, começamos a ver que as atitudes deles e de muitos ao nosso redor vão sempre contra aquilo que pregam e afirmam ser bom. E como não temos discernimento para pensar por nós mesmos, como não temos opinião formada e nem temos interesse próprio em adquirir livros para que possamos nos desenvolver como seres, acabamos nos deixando levar por aquilo que vemos ocorrer a todo instante no ambiente que vivemos. Dito tudo isso, agora vamos partir exatamente do ponto em que estamos agora, já que vimos que durante toda a nossa fase de crescimento não tivemos escolha e opções melhores perto de nós para seguirmos. A todo custo, você precisa alterar a sua perspectiva. Treine-se para ignorar a fachada que os outros apresentam, o mito que os cerca. E, em vez disso, busque a fundo por sinais do caráter deles. Isso será observável nos padrões que revelaram no passado, na qualidade das suas decisões, em como decidem solucionar problemas, como delegam a autoridade e trabalham em equipe, e inúmeros outros sinais. Como falei, muitas das coisas que viviam sendo ditas a nós ao longo do nosso crescimento sobre o que era certo e errado, muitas vezes eram coisas ditas da boca para fora, coisas que não víamos sempre serem aplicadas por nossos conselheiros pais que tínhamos no momento.
Por isso, é muito importante sempre compararmos palavras com ações, pois 1 grama de ação vale mais que 1 tonelada de palavras. Devemos sempre nos esforçar para sermos observadores natos. Observar o caráter dos outros, que se nota em suas ações e padrões, é uma habilidade social absolutamente crucial. Vai te ajudar a evitar aqueles tipos de decisões que representariam anos de miséria, como escolher um líder incompetente, um sócio suspeito, um assistente ardiloso ou o tipo de cônjuge incompatível que envenenaria a sua vida. Na vida diária, as pessoas muitas vezes conseguem disfarçar as falhas de caráter, mas em momentos de tensão ou crise, estas, de súbito, se tornam bem aparentes. O ser humano, quando sob pressão, perde o autocontrole habitual, revela as suas inseguranças a respeito da própria reputação, o medo do fracasso e a falta de adaptabilidade interior. Por outro lado, alguns enfrentam a situação e revelam força nesse tipo de cenário. Não há nenhum jeito de saber até que as circunstâncias se compliquem, mas você precisa prestar atenção redobrada. A etimologia da palavra caráter, do grego antigo, se refere a um instrumento de gravação ou impressão. Caráter, portanto, é algo gravado ou impresso tão profundamente dentro de nós que nos compele a agir de certas maneiras, além de nossa consciência e controle. Podemos conceber esse caráter como tendo 3 componentes essenciais em camadas sobrepostas que lhe dão profundidade. A primeira camada, e também a mais profunda, está ligado à genética, ao modo específico de programação do nosso cérebro, nos predispondo a certos ânimos e preferências. O componente genético torna certas pessoas propensas à depressão. Por exemplo, faz uns serem introvertidos e outros extrovertidos. Pode até levar alguns a se tornarem particularmente gananciosos, por atenção ou privilégio ou possessões. A segunda camada, formada acima dessa, vem dos nossos primeiros anos e do tipo específico de apego que formamos com a nossa mãe e com os que cuidavam de nós. Nesses primeiros 3 ou 4 anos, o nosso cérebro é bastante maleável. Vivenciamos as emoções com muito mais intensidade, criando traços de lembranças bem mais profundos do que quaisquer outros que virão a seguir. É nesse período da vida que somos mais suscetíveis à influência alheia, e a marca desses anos é profunda. Acima dessas, uma terceira camada se formará a partir dos nossos hábitos e experiências à medida que envelhecemos. Com base nas primeiras 2 camadas, tenderemos a nos apoiar em certas estratégias para lidar com a atenção, buscar prazer ou lidar com os outros. Essas estratégias agora se tornam hábitos que se estabelecem na nossa juventude. Haverá modificações na natureza específica do nosso caráter dependendo daqueles com quem lidamos, amigos, professores, parceiros românticos e de como respondemos a eles. No entanto, em geral, essas 3 camadas estabelecerão certos padrões evidentes. Tomaremos uma decisão em particular. Isso é registrado neurologicamente no nosso cérebro. Somos compelidos a repeti-la porque o caminho para ela já está traçado. Torna-se um hábito, e o nosso caráter é formado de milhares desses hábitos. Os mais antigos tendo sido determinados antes que tivéssemos consciência deles. Há também uma 4ª camada, desenvolvida muitas vezes no fim da infância e na adolescência, à medida que nos tornamos cientes de nossas falhas de caráter. O ser humano faz o possível para encobri-las. Caso sinta que no fundo é tímido e ansioso, percebe que não é um traço socialmente aceitável. Aprende a disfarçá-lo com uma fachada. Compensa-se tentando parecer extrovertido ou despreocupado, ou até mesmo dominador.
Isso torna ainda mais difícil determinarmos a natureza do caráter de alguém assim. Alguns traços de caráter são positivos e refletem uma força interior. Por exemplo, há pessoas com propensão para serem generosas e francas, empáticas e adaptáveis sob pressão. No entanto, essas qualidades mais fortes e flexíveis muitas vezes requerem consciência e prática para se tornarem de fato hábitos com os quais elas podem contar. Por exemplo, a autoconfiança sem autoconsciência e controle pode se transformar em soberba. Sem um esforço consciente, esses traços fortes tenderão a se exaurir e se transformar em fraquezas. O que isso significa é que as partes mais fracas do nosso caráter são as que criam hábitos e comportamentos compulsivos, pois não exigem esforço ou prática para serem mantidas. Entenda o seu próprio caráter, examinando ao máximo os elementos do passado que o formaram e os padrões, na maioria negativos, que você vê se repetindo na sua vida. É impossível se livrar desse carimbo que constitui o seu caráter. Ele é profundo demais. No entanto, por meio da consciência, é possível aprender a suavizar ou deter certos padrões negativos. Trabalhe para transformar os aspectos fracos e negativos do seu caráter em forças reais, tentando criar novos hábitos e padrões que combinem com eles, por meio da prática, moldando de forma ativa o seu caráter e o destino que o acompanha. Então, meus aliados, como falei lá no começo, você tem total capacidade de moldar um caráter de valor e força, mas para isso, você precisa identificar com racionalidade e sinceridade pontos ruins que você possui e pratica inconscientemente. Feito isso, você só precisará escolher que tipos de comportamentos, pensamentos e conduta você quer ter durante sua vida. Mas não basta apenas escolher. Como já foi dito, autoconfiança sem autoconsciência e controle pode se transformar em soberba. Então, conscientize-se sempre, no momento em que você for tomar alguma decisão, dar uma resposta a alguém, tomar uma atitude, executar um plano, enfim, sempre conscientize-se do que você estará fazendo e como estará fazendo. Ou seja, se você estará repetindo padrões negativos que lhe trazem consequências não tão agradáveis no futuro, ou se você estará de fato aplicando novas e mais sábias ações de um traço forte de caráter. Bom, então é isso, meus amigos. Caso você não tenha entendido claramente algumas coisas que foram ditas nesse vídeo, apenas reveja-o, fortaleça o seu entendimento. Desse modo, a ideia compartilhada aqui será absorvida com mais clareza e facilidade pela sua mente. Espero que tenha curtido mais um conteúdo. Não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal, de ativar o sino de notificação, de compartilhar esse vídeo, valeu? E de deixar o seu feedback aí abaixo sobre o que achou do conteúdo, beleza? Tamo junto e vamos pra cima!